você aqui conosco, aqui no VigorCast, né? E já fiz aqui sua apresentação, mas vamos refazer sua apresentação, porque teve aqui os ajustes técnicos. Deixa eu ver se eu estou te escutando. Dá uma boa noite aí para a gente. Tudo bem? Tá me ouvindo? Perfeitamente, perfeito. Perfeito? Top. Boa noite, gente. Boa noite. É um prazer imenso estar ao lado desse monstro, que é uma referência para mim aí, para muitos médicos. Aí, Dr. Ilquias é um monstro, né? Então, eu estou muito feliz de estar participando aqui do seu podcast aí e espero contribuir aí, estar à altura para contribuir com você aí. Humildade é o segredo, né? Humildade é o segredo. Então, na verdade, Tiago é uma referência, gosto muito, é um grande amigo. Estamos sempre juntos, né? Durante os treinamentos, durante palestras, congressos, estamos sempre juntos aí, sempre procurando somar, sempre procurando aprender. Na hora do aperto, liga para o colega, né? Liga para o colega, qual é o teu posicionamento? Já teve algum caso assim? Então, um médico que eu admiro bastante aí, Tiago Viana, que atende lá em Bauru. Monstro mesmo. Então, pessoal, feitas as apresentações, vamos dar aqui continuidade com o tema que foi proposto, que é para falar sobre andropausa, né? Um tema que ainda é muito polêmico, e está ajustando aqui também. E também vamos falar sobre qual é a correlação entre reposição hormonal e câncer de próstata. Será que tem alguma coisa a ver? Qual é a opinião pública sobre isso, que a gente sabe que é bem divergente, e vamos não colocar nossas opiniões, né, Tiago? Vamos sempre colocar o que a ciência fala a respeito do tema. E claro que o nosso posicionamento sobre o tema, conforme a gente vem acompanhando os estudos e as progressões, né? Então, Tiago, já fiz aqui sua apresentação, vou deixar aí você dar uma boa noite para a sua turma e a gente dá início. Boa noite, gente. O Dr. Ilquias já me apresentou aí, eu sou Tiago Viana, moro aqui em Bauru, interior de São Paulo. Estamos quase perto, né? Estamos do lado um do outro aí, né, Ilquias? Vizinho. Estamos quase do ladinho aí. E eu moro aqui em Bauru, né? Sou do interior de São Paulo. Minha formação é ortopedista, né? Eu sou médico ortopedista. E com o passar do tempo também acabei migrando um pouco da ortopedia, né? Hoje eu sou médico nutrólogo, médico do esporte, atuo nessa área do emagrecimento aí, junto com o Ilquias, né? E o nosso foco é levar informação de qualidade. Uma coisa que eu percebo muito hoje, né, nas redes sociais, é que as pessoas ficam muito perdidas, né? Então é muita informação, cada um falando uma coisa. Então hoje eu acho que aqui, quando o Ilquias me chamou, né, para fazer, eu falei assim, a gente vai falar sobre obesidade, um assunto mais tranquilo, mais leve, descontraído. Aí ele já veio, não, nós vamos falar de reposição de testosterona e câncer de próstata. Eu falei, meu Deus do céu. Por quê? Porque é um assunto que tem muitos mitos, né? Então tem muita coisa envolvida nisso, muita gente tem medo, muita gente acha que testosterona dá isso, dá aquilo, e eu acho que hoje a gente vai conseguir aí trazer muita informação de utilidade, que às vezes pode não servir para você, mas pode servir para o seu pai, para o seu avô, para o seu marido, né? E isso aí é muito legal, porque o conhecimento, quanto mais se divide, mais multiplica, né? Então é isso aí. E só um adendo aí, talvez não sirva para você agora, né? Mas um dia, quem sabe, né? Porque o envelhecimento é algo que é certo, né? E junto com ele, nós sabemos que existe o quê? A diminuição na produção hormonal, né? E cai exatamente no público masculino, é onde a gente vê que quase 40% da população que está acima dos 40 anos já apresenta algum sintoma da andropausa, né? Agora, falar no público feminino, falar sobre menopausa, ninguém se assusta. Quando fala no público masculino andropausa, aí já tem exatamente aquele estigma em relação, rapaz, a masculinidade, né? Como é que anda minha libido? Então, existe meio que alguns preconceitos em tocar nesse assunto, que eu vejo bastante em consultório. Então, geralmente, né, Tiago, quando o paciente está acompanhado em consultório com a digníssima, com a esposa, com a namorada do lado, quando a gente pergunta como é que está a libido, o cara faz, ó,
top, né? Geralmente é assim. Aí a mulher olha assim de lado, fiz, e não tá tão bom assim não, né? Acontece muito com você isso aí, não. Demais, demais. Eu tenho uma teoria, e o que é o seguinte, que é assim, é um não, qualquer, um sim sem certeza é um não com certeza. Então, toda vez que você pergunta para um homem se a libido tá boa, se a resposta não é nossa senhora, tá ótima, é porque tá ruim, entendeu? Se ele fala que tá normal, se tá normal é porque tá ruim. E se tá ruim é porque tá péssima. Então, assim, isso é muito interessante. Na consulta, realmente, uma vez aconteceu comigo isso aqui. Atendo muito casal, né? E Ah, exatamente isso que você falou. Como que tá a sua libido? Não, minha libido tá boa, tal. Aí a esposa saiu para ir no banheiro, não sei, no meio da consulta, lá depois, ele é doutor, rapidinho, ó, deixa eu aproveitar aqui. Cara, minha libido tá muito ruim. Pelo amor de Deus, se você conseguir me ajudar, eu vou ficar muito feliz. Então, isso é um grande tabu, né? Os homens, eles têm essa dificuldade, né? Mulher não, né? Mulher geralmente vai no ginecologista, ela se abre mais, fala mais. Agora, o homem, eu percebo isso. Não sei se você percebe isso na sua prática também, que o homem tem mais dificuldade, né? De procurar ajuda, de se abrir, né? Com outro médico, né? Você tem isso também? Você acha... Você vê isso na sua clínica, na sua prática também, Kias? com certeza, Tiago, com certeza, né? Então a gente sabe que a mulher procura muito mais o médico, ela procura muito mais tá em dia com a sua saúde do que o homem. O homem ainda tem essa questão da masculinidade. Rapaz, se eu falar para minha esposa que eu tô ruim, o que que ela vai pensar de mim, né? Então vou dizer que tá bom, e embora que eu tô comparecendo um pouco para jogo, né? Embora que eu tô comparecendo um pouco no campo, né? Então, bastante, bastante. Então, Tiagão, quando a gente fala sobre menopausa, então o pessoal já está cansado, né? Ah, o fogacho, que é o calorão, é a insônia, né? É o humor diminuído. Então, quando a gente vai falar sobre menopausa, a mulherada já está na ponta da língua a sintomatologia da menopausa. E será que o homem também está na ponta da língua sobre menopausa? Quais são os sintomas? Será que ele sabe que ele está dentro do quadro de menopausa, ou da andropausa? Andropausa, né? Andropausa. Perdão. Será que ele tem essa ciência? Será que ele consegue reconhecer a sintomatologia? Então, Tiago, quais seriam aí as principais sintomas correlacionados com a andropausa? Vamos lá. É interessante o que antes de direto para os sintomas, é uma coisa que é legal falar, é que geralmente a menopausa na mulher ela é um evento, né? A menopausa ela é um diagnóstico que é retrospectivo, a gente fala, né? Então a Uhum. gente sempre pergunta para a mulher quando foi sua última menstruação. E se passar mais de um ano dessa última menstruação que ela não teve menstruação, né? A gente considera que ela está na menopausa. O homem já começa aí. O homem já não tem essa referência, né? Então ele fala, não tem muito uma referência para o homem. E a andropausa, ela é um processo mais lento, né? Do que a menopausa. A menopausa geralmente ela é abrupta, né? É um processo que às vezes acaba acontecendo, né? De uma hora para outra. O homem não, ele vai tendo esses sintomas ao longo do tempo. E o pior, às vezes o homem acha que é normal, né? Então começa aquela. São vários sintomas, né? Desde alteração de humor, dificuldade de ganhar massa muscular, acúmulo de gordura abdominal, a pessoa começa a ficar mais inflamada, pode ter dores articulares, né? Tanto depressão quanto ansiedade. E uma coisa, a alteração da libido, que você já comentou, alteração da ereção, né? Então são várias coisinhas, cansaço, fadiga. Então são sintomas muito inespecíficos, né? Que às vezes você pensa, isso aqui deve ser uma falta de vitamina, será que eu estou com Covid, né? Então você pensa em muita coisa assim. Então por isso que é tão difícil, né, você fazer esse diagnóstico. Eu não sei você, Luquias, mas eu já tive pacientes homens na andropausa que estavam tratando com antidepressivo um quadro de depressão mesmo. Mas, na verdade, quando você começa a fazer a reposição, né, o tratamento da reposição, o cara melhora o humor. E aí eu já vi muitos pacientes pararem com antidepressivo, né? Por quê? Porque não foi pensado nisso o diagnóstico, né? Nesse diagnóstico. Pô, o cara tá triste, o cara tem 55, 60 anos, o cara tá triste, tá isso, tá aquilo, não, vamos dar um antidepressivo. O cara até melhora um pouco. Mas quando você faz a reposição, você diagnostica que o cara tem uma baixa testosterona e faz uma reposição,
cara, o cara vira outro paciente, ele para até de tomar antidepressivo. Então eu tenho alguns casos assim, queria até que você contasse alguns casos aí da sua prática, aí que bate mais ou menos com o que eu estou falando aqui também, porque eu acho que é interessante essa troca e para as pessoas também entenderem que a andropausa ela tem diversas faces, né? Diversos sintomas, né? Então isso que torna difícil o diagnóstico nos homens, né? Perfeito, Tiagão. Concordo plenamente. Eu acho muito bacana quando a gente está nessa discussão sobre o tema. Você já fez, olha, antes de responder, vou falar sobre que a menopausa ela é um evento que retrógrado, né? Ou seja, é quando a mulher já tem há um ano sem menstruar, é que caracteriza a menopausa. Mas só que a gente sabe também, olha que interessante, Tiagão. A gente sabe que também que na mulher, porque eu sei que a mulherada também assiste bastante, para estar de olho, opa, deixa eu pegar aqui para passar para o maridão, para o namorado, né? Então a mulherada também assiste sobre esse tema. Inclusive, sobre o Novembro Azul, tem muita mulher que trouxe o marido aqui para mim, porque é ela que assistiu e passou para ele, tá? Então, quando a gente fala sobre menopausa, a mulher já está um ano sem menstruar, caracteriza menopausa. Mas só que a sintomatologia da menopausa na mulher não está ligada ao evento de ter parado um ano sem menstruar. Então, na verdade, a gente não, quando está fazendo uma reposição hormonal, uma terapia, nós não estamos focados em perguntar, você ainda menstrua ou não, né? Na verdade, é a sintomatologia, a qualidade de vida dessa mulher, que essa menopausa já pode ter iniciado. Porém, a paciente ainda, por questões técnicas, não é classificada como menopausa, porque ainda não parou de menstruar, mas já tem toda a bagagem da sintomatologia. Concorda comigo, Tiago? Perfeito, não, perfeito. Uma coisa que é legal, eu queria de lembrar, é que o homem lá, depois dos 30 anos, mais ou menos, 30, 35 anos, que mostram os estudos? Que ele vai perdendo 1% da testosterona por ano, né? Então, para você ver que é um processo lento, né? Vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Eu atendi um caso aqui hoje, foi até engraçado, acho que cabe bem aqui. Um paciente com uma testosterona em torno aí de 360, né? Se a gente for pegar as referências para dizer que um homem tem baixa de testosterona ou não, geralmente a gente usa, gente, a testosterona normal de 300 a 900, mais ou menos, esse é o valor normal que a gente usa, né? Então, se você for pegar 360 e olhar só o exame, você vai falar, poxa, esse cara não precisa repor, esse cara tá bem. Só que clinicamente o cara tava péssimo, Euquias, péssimo. Depressivo, cansado, aquela história, poxa, Thiago, eu sempre fui um cara que gostei de treinar. E hoje em dia eu gosto de treinar, mas eu não tenho disposição para ir treinar. Eu tô cansado, a libido tá ruim, tô estressado, enfim. E aí, olha que legal, ele tinha um exame de acho que uns 5, 6 anos atrás, e a testosterona dele estava em torno ali de 580, 600. E aí é uma coisa interessante, que isso para mim é um hipogonadismo relativo, né? Ele não se encaixa nos critérios de baixa testosterona, mas o tratamento se justifica pela clínica. E isso é a medicina, né? Porque a medicina clínica é soberana. Né? Então, assim, eu conversei tudo isso para ele, expus tudo o que acontece no tratamento, os benefícios, os riscos, enfim, tudo isso a gente vai conversar daqui a pouco. E assim, o cara entendeu, ele falou, cara, ninguém nunca me falou isso. Pelo contrário, ninguém queria me repor testosterona. E quando a gente fala de reposição, gente, não é dose de bodybuilder, não é nada disso. É reposição, é pegar esse cara e jogar ele lá próximo dos 900. No quartil que a gente fala, a gente divide de 300 a 900, a gente divide em 4 partes. E aí a gente quer o quê? Pegar esse cara que está aqui nos 300 e jogar no 900. Ô louco, Thiago, por que isso? Porque isso aí traz muitos benefícios. Fala aí, Uquias, quer falar um pouquinho aí desses benefícios da testosterona estar no quarto quartil? Perfeito, porque quando a gente avalia aí, a gente está exatamente seguindo ali vários conceitos e vários artigos científicos, inclusive o pai, né, da terapia de repouso hormonal, que eu considero, que é o Abraham Morgenthaler, o que ele fala? O que ele fala? Ele diz, ó, embora que os exames clínicos
mostrem que o paciente está dentro da faixa de referência, que é essa que você falou de 300 a 900. Se o paciente tem a sintomatologia, o que é sintomatologia? Está sentindo exatamente isso. Fadiga, falta de motivação, cansaço, diminuição da libido, né? Tudo isso são sintomatologias. Você pode e deve iniciar a terapia de reposição hormonal, embora que esteja dentro dessa faixa dita de normalidade. Então, eu ainda sou um pouquinho mais criterioso nesse sentido, né? Porque eu digo assim ao paciente, vem cá, você hoje está com toda essa sintomatologia, sentindo esse cansaço, fadiga, desmotivado, né? Não vai treinar, está aumentando a gordura visceral, essa gordura abdominal, essa gordura nos órgãos, tudo isso acontecendo, perdendo a qualidade de vida, mas pelo critério laboratorial, ele está com 320, exemplo. Aí eu vou dizer, vem cá, se menor que 300 é um hipogonadismo e eu devo lhe tratar, eu tenho obrigação de lhe tratar, exemplo, hipogonadismo é quando o cara está menor que 300, né? Para o pessoal estar já eu sei que você já entendeu tudo que eu vou falar. O pessoal que está acompanhando, então, quando está com menor de 300, por exemplo, está com 280. Opa! Então, esse cara que está com 280, eu vou tratar, porque ele está com hipogonadismo. Mas você que está com 320, não. Aí eu pergunto, qual é a diferença do cara que está com 280 para o cara que está com 320? Se o que importa é a sintomatologia, né, Tiagão? Então, eu vou tratar um número ou eu vou tratar um indivíduo que está na minha frente, né? Então, quando a gente foca no problema, resolve o problema dele, vai pela clínica, a gente é muito mais assertivo do que ir por exame laboratorial. Ah, eu concordo com você, a clínica, ela é soberana, o exame ele é complementar. É assim? É. Não, é perfeito, Ilquias. E uma coisa legal, gente, com relação à baixa testosterona, né? A gente comentou aqui até agora sintomas, né, clínicos, né? Tudo que a gente conversou aqui agora foi da parte de um quadro clínico de um paciente, que às vezes o paciente ele tem tudo isso e às vezes ele acha que pode ser falta de vitamina, pode ser uma anemia, pode ser, sei lá, alguma... É normal, né? Ah, não, estou envelhecendo, isso é normal, né? Mas eu acho que é interessante, o que a gente comentar a respeito do que a baixa testosterona ela causa, os efeitos deletérios que ela causa no nosso corpo. Então, gente, a baixa testosterona, quando você está com a testosterona baixa, o que acontece? Aumenta a inflamação. E aí, os eventos que vêm disso são assim, avassaladores, né? Então, aumenta o risco de doença arterial coronariana, aumenta o risco de alteração de todo o colesterol, aumenta o risco de AVC, aumenta... Cara, Oi? Resistência insulínica, né? A diabetes aí. Diabetes. Perfeito. Né? Tem estudo mostrando, né, que quando você faz a terapia de reposição de testosterona num paciente que tem baixa testosterona e diabetes, tem estudos que mostram que 1/3 desses pacientes reverte a diabetes. O cara deixa de ser diabético por causa da terapia de reposição de testosterona. Então, olha a importância disso. Para quem quer ter saúde, longevidade, é um assunto que tem que ser tratado, né? Eu acho que essa parte é muito importante as pessoas entenderem as consequências da baixa testosterona, entendeu? Dentro de alguns trabalhos que a gente, inclusive, já discutiu, né, no making off da gente, né, no nosso dia a dia, a gente tem esses trabalhos mostrando exatamente que pacientes que têm índice de testosterona maior que 500 durante a vida, ele tem muito menos tendência a desenvolver a diabetes, né? E também, seguindo essa linha de raciocínio, tem muitos trabalhos mostrando que pacientes diabéticos em terapia de reposição da testosterona controla muito mais fácil a glicemia. Aí eu vou falar um pouquinho mais, Tiago. Vou sair dos artigos e vou para a minha prática clínica. Isso eu vejo demais, Tiago. O cara estava ali com a glicemia, tomando 2, 3 medicações para controle da diabetes, sem respostas positivas, né? E ainda mesmo assim tendo o descontrole da glicemia. E quando a gente começa, claro, junto com outras terapias, a terapia de reposição da testosterona, o paciente vai, parece que não é mais diabético, né? Eu tenho muitos casos nesse aí, e que até
Eu fico assim pensando, meu Deus, eu acho que a gente está indo exatamente como a ciência diz. Você vê os artigos se transformando na vida das pessoas. Perfeito, perfeito. E aí, o que já dando o gancho já, né, do nosso papo aqui hoje em relação a reposição, terapia de reposição de testosterona, né? E o câncer de próstata, eu já queria que você entrasse dessa introdução desse assunto aí, porque eu acho que esse assunto é o assunto assim que mais gera medo nas pessoas, né? Quando você fala para uma pessoa assim, olha, você tem uma testosterona baixa, você tem clínica de testosterona baixa, vamos fazer um tratamento repondo testosterona. Uma das primeiras perguntas que surge é, doutor, mas não dá câncer? E minha próstata? Como que é? Como que fica? Né? Então, se você quiser já começar aí falar da introdução desse assunto, a gente vai tocando junto aí. Eu sei que é um tema que a gente gosta de conversar, que é tema polêmico, mas vamos lá. Antes da gente entrar exatamente na polêmica, Tiago, eu acho que faltou aí o falar em si o que é a andropausa, né? A andropausa nada mais é do que, no homem, né? Do que o envelhecimento, a diminuição da produção da testosterona, conforme você falou, que a partir dos 30 anos a gente tem a diminuição da produção em 1%. Ou se um indivíduo está ali com 50 anos, ele tem uma diminuição de 20%, logicamente. Então, quando a gente percebe que o envelhecimento é um evento que pode gerar a andropausa e que pode gerar um monte de sintomas, conforme você já comentou no início da live, e que às vezes a gente não está atento em dizer, caramba, eu estou com depressão, eu estou com... Está faltando disposição, está faltando aquele tino que eu tinha, poxa, eu quero ganhar, quero fazer isso, quero produzir, quero empreender, e você vê que às vezes você está preso naquilo sem entender. Poxa, então acho que é o envelhecimento. Eu acho que é envelhecimento, eu acho que é fadiga, é tantos, né? É tantos detalhes que a gente coloca, mas e não se atina que você está apenas ali com um nível de testosterona mais baixo, com a sintomatologia. Então, a andropausa é um advento que vai vir com o tempo. E a gente está vendo hoje em dia, devido ao estilo de vida, né, Tiagão? Que essa andropausa está cada vez mais comum. Está cada vez mais comum. Por quê? Porque a gente sabe que um sono irregular diminui essa produção hormonal, né, Tiago? Então a gente não está falando aqui só sobre repor. Também estamos abrindo alertas aqui em como fazer você ter uma testosterona mais prolongada ali de forma natural. Então, controlar o estresse, evitar excesso de álcool, excesso do tabagismo, né? Ter uma boa qualidade de sono, praticar atividade física de forma regular, uma alimentação saudável. Isso sim, você vai ter o decréscimo de 1% ao ano a partir dos 30 anos. Mas da forma de vida atual, a gente percebe algo muito mais acelerado, né, Tiagão? Como é que você percebe isso aí com a molecada de 35 anos chegando aí? Como é que tá? Cara, vou até te falar uma coisa, até lembrei de uma coisa aqui. Tem estudo que mostra que dos 20 aos 29 anos, nós estamos falando nem de 30 anos, estamos falando antes dos 30 anos, 5% da população masculina já tem deficiência de testosterona. Então, é uma coisa que, ou seja, sempre você tem que investigar, né? Porque você pode, mesmo estando na faixa etária dos 20 aos 30 anos, você pode estar entre esses 5% aí que tem uma deficiência de produção de testosterona. E eu acho que o que você trouxe aí é perfeito. Na verdade, não é, ó, um grande abraço para o meu amigo César Bueno, aí, esse é monstro. Uma coisa muito legal, Ilquias, é o seguinte, que você trouxe uma visão muito ampla, que é a visão que a gente traz, né? De mudança do estilo de vida, sono, dieta, exercício físico, controlar as consequências do estresse. E eu acho que uma coisa muito importante que eu vejo que acaba aumentando demais, né? Não seria necessariamente só uma andropausa, mas assim, a queda da testosterona mesmo é a própria obesidade, né? Então a obesidade, gente, ela é um fator bidirecional. O que é isso? A obesidade leva a baixa testosterona. E a baixa testosterona também leva à obesidade. Então, eu vejo muito isso na prática, a questão do obeso
né, que tem a deficiência que a gente chama, né, do hipogonadismo do obeso, que não seria necessariamente uma andropausa. A andropausa, quando a gente fala, seria uma coisa mais natural mesmo do envelhecimento, mas assim, eu acho que a gente tem que falar a respeito disso, porque a obesidade é a doença que a gente sabe que é a doença que mais cresce no mundo, né? Então, se você pegar dentro da obesidade a prevalência de pacientes com baixa testosterona, é gigantesca, é gigantesca. Então, a Eu, gente tem que tratar as duas coisas, né? eu arrisco dizer, Tiagão, que é 90% baseado na minha prática clínica. E na sua? Não, é altíssima, é altíssima. Eu já vi estudos que mostram de 40% a 80% o índice de hipogonadismo dentro da obesidade. Então, assim, a gente que trata emagrecimento, que é o grande, né, o grande foco, a gente vai ter que tratar isso. Vem junto, é um negócio que está junto. E por que que é isso? Porque a obesidade é uma doença inflamatória. E como a gente já falou há uns minutos atrás, e quem está acompanhando aqui já deve ter ouvido, aumenta a inflamação, cai a testosterona. Assim como o aumento da testosterona para níveis fisiológicos, ninguém está falando de dose, né, de dose cavalar aqui, aumento da testosterona diminui a inflamação. Então, isso tudo que você falou de qualidade de vida é muito importante, porque senão o paciente ele fala assim, poxa, tá bom, então o tratamento é só tomar testosterona e eu vou ficar em casa, vou continuar com a minha vida, com meus hábitos. E aí, como que você aborda isso, Ilquias? O que você fala pro cara? Perfeito, Tiagão. Tiagão, a coisa tão bonita e complexa que é fascinado sobre isso, né? Então, quando a gente percebe o paciente no quadro, aí você tocou assim no quadro de obesidade. Quando eu digo assim, o paciente, obesidade, ela é uma doença inflamatória crônica de baixo grau. Você acha, para ficar claro o entendimento, você acha que o seu corpo inflamado, ele vai estar trabalhando bem? Qual a resposta do paciente? Não, nunca vi inflamação ser positiva. Aí eu digo, da mesma forma, a produção, a tua qualidade do sono já está prejudicada pela essa inflamação. Então, a produção hormonal testicular da testosterona também vai estar prejudicada, vai estar diminuída. Sem falar que tua própria gordura, tuas células de gordura, os adipócitos, libera também uma tal de aromatase, né, Tiagão? Que além de estar a produção já está baixa, o pouco que tem a aromatase vai lá, se liga e transforma no hormônio estradiol, no hormônio feminino. E a gente vê muito o quê? O obeso com características mais femininas, inclusive o que? A ginecomastia, né? Aquele peitinho ali já desenvolvendo uma característica feminina. Então você vê que realmente a obesidade, além de produzir menos, ainda o pouco que tem ainda é convertida em outro hormônio. Aí realmente fica difícil para aumentar o metabolismo desse paciente para fazer com que ele emagreça, né? Então a gente percebe que é uma terapia que ela anda em conjunto também no processo de emagrecimento com uma excelente efetividade, com excelente efetividade. É isso que eu percebo. E você, na sua prática, como é que você faz? Cara, é o que eu comentei agora há pouco. Eu sempre gosto de deixar o paciente no quartil superior, né? Ah, doutor Tiago, mas eu vou precisar sempre desse tratamento? Eu vou ter que fazer sempre esse tratamento? Como que funciona? O que eu respondo? Eu falo o seguinte, nesse momento você precisa. Nesse momento você precisa. Isso. Agora, vamos lembrar, obesidade é doença crônica, igual pressão alta, diabetes, você tem que usar remédio, não tem jeito. Mas, se você não muda os seus hábitos, o seu estilo de vida, né? Eu tenho até uma frase que eu falo que é assim, ó, peso novo não se mantém com hábitos antigos. Né? Perfeito. Então, se você não muda os seus hábitos, você vira refém de todo o tratamento para o resto da vida, tá? Agora, se você emagreceu, sei lá, vamos colocar 40, 50 quilos. Pô, Thiago, eu preciso continuar repondo, independente de qual seja a forma de reposição de testosterona. Tá bom, vamos dar um tempo, vamos repetir o exame, vamos ver como que tá. Às vezes a testosterona subiu bastante e o paciente está tão bem que a gente pode até parar com o tratamento, tá? Eu já tive muitos pacientes assim. Mas é muito difícil quando você mexe com hábitos, com rotina. Então, assim, de uma certa forma, não que o paciente vai ficar para sempre nisso,
mas a gente tem sempre que bater nessa tecla de mudar de hábitos, né? Eu falo aqui, eu brinco aqui com meus pacientes que aqui não é uma consulta, né? Aqui a gente não quer, não é um tratamento, é uma mudança de estilo de vida, né? Porque tratamento fica muito, né? Parece aquela medicina tradicional, né? Que você trata uma doença, tudo, tal. E a gente quer muito mais do que isso. A gente quer tratar a obesidade, que é uma doença, mas ao mesmo tempo, a gente quer também. Opa, o que aconteceu que está aparecendo uns negócios? Está aparecendo isso aí, tá vendo? Quero até aprender, hein? Eu não sei o que aconteceu aqui. Eu não sei se alguém clicou alguma coisa aí. Eu não cliquei em nada, gente. Apareceu uns foguinhos atrás de mim aqui. Foi top. E aí, o que a gente tem que ajudar o paciente nessa transformação, né, de mudança de hábitos, porque a gente realmente sabe que isso faz o diferencial, né? Isso é o diferencial do nosso tratamento e é a prevenção, é evitar que você tenha complicações advindas tanto da obesidade quanto da baixa testosterona. Perfeito, Thiago. Então, a minha resposta também, quando o paciente pergunta isso, vou ter que fazer para sempre, eu digo, depende. Então, a gente vai ver como vai ser essa tua migração para esse novo estilo de vida, dependendo da idade do paciente. Por quê? Quando a causa já é testicular, aí, de fato, do mesmo jeito que a mulher na menopausa vai repor os hormônios dela, se houver indicação clínica, o homem também vai repor a testosterona também até o fim da vida dele, tá bom? Por quê? Porque é exatamente em vista que essa diminuição de 1% já está gerando, a gente não vai esperar que o testículo do paciente volte à juventude, né? Então, na verdade, sim, em muitos casos vai ser necessário até o fim, né? Até o fim. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, Tiago, quando a gente fala sobre reposição de testosterona, já falamos que tem benefício para o humor, tem benefício para disposição, tem benefício para controlar a massa muscular. Vamos lembrar que massa muscular não é para ficar bonito, não, hein? Também, né? Também, porque massa muscular deixa, mas não é para isso. Massa muscular é um grande órgão endócrino, controla nosso processo de inflamação, controla nossa imunidade também, controla a saúde óssea. Então você vê que a massa muscular é extremamente importante no processo de envelhecimento. E a gente sabe que a baixa da testosterona diminui nossa massa magra e favorece o aumento da gordura, que é tudo aquilo que a gente não queria, aumentando o risco cardiovascular, né? Então, quando a gente sabe de todos esses benefícios da testosterona, vem aquele medo que você falou. E aí, doutor, testosterona causa ou não causa câncer de próstata? Responde aí, Tiagão. Jogou para mim a bomba, né? Mas pode devolver que eu vou colocar também meu parecer. Gente, é o seguinte, a gente estuda muito isso, né? Eu e o Kias aí, a gente participa de grupos, né, que estudam bastante isso, né? E o que a gente observa, né? O que mostram os estudos mais atuais, né? Que a testosterona em si, tá? Ela não causa o câncer de próstata, tá? Então vamos lá, vamos pensar o seguinte. Quem que tem câncer de próstata? Geralmente é quem? É o idosinho. É o velhinho, que tem o quê? Baixa testosterona, né? Então já começa aí. Você falou, opa, pera lá, tá? E o que os estudos mostram? Os estudos mostram que você manter a testosterona em níveis fisiológicos, nós estamos falando, lembra, de 300 a 900, isso daí, na verdade, gera um fator até de proteção contra o câncer de próstata. O que mostram os estudos? Que pacientes que têm câncer mais agressivo, câncer de alto grau, né? Geralmente esses pacientes eles têm baixa testosterona. Então, os estudos começaram a mostrar exatamente um efeito protetor da testosterona, tá? Então, hoje a gente segue muito nessa linha. E é sempre bom ressaltar que a gente está falando de níveis normais de testosterona. Eu não estou falando de níveis baixos e muito menos de níveis suprafisiológicos, testosterona acima de 1.000, né? Pessoas que a gente vê usando aí 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 de testosterona, aí também já é um outro problema, tá? E muito menos de esteroides anabolizantes, que parece que bota tudo numa conta só, né? Também Perfeito. nada a ver com isso. Perfeito.
Nós estamos falando de TRT. TRT é terapia de reposição de testosterona, tá? Então, é para repor para um paciente, para deixar ele em níveis. Então, eu fiz um resumão aí, mais ou menos, do assunto que a gente conversa, porque é exatamente isso que você falou, Ilquias. Às vezes as pessoas elas põem tudo no mesmo balaio ali, né? Fala, não, mas o cara teve isso, mas ele usava isso. Então, assim, hoje em dia, a gente que trabalha com essa parte de reposição hormonal, a gente tem que ter muita segurança, a gente tem que estudar muito, porque a gente precisa passar essa segurança para o nosso paciente. Falar assim, olha, você está comigo, você tem indicação, você não tem contraindicação, e nós vamos fazer esse tratamento, e se tiver alguma coisa que aconteça durante o tratamento, algum colateral, enfim, que a gente já pode até conversar de alguns colaterais, nós vamos resolver junto, tá? Então, eu acho que essa tranquilidade de você passar isso para o paciente, você ter a empatia, né? Se colocar no lugar do paciente, e porque ele está ali desesperado, né? Ele está procurando uma ajuda. Eu acho que isso, Ilquias, é uma das coisas mais, assim, tão importantes quanto o resultado que você vai oferecer para o seu paciente, você estar junto dele, você estar perto dele, né? Por quê? Porque é o que você falou, se o cara tem um problema testicular e não produz testosterona, e você vai ter que acompanhar ele pro resto da vida. Ele vai ter que fazer isso pro resto da vida. Então, é um paciente que vai se tornar um amigo, né? Se torna amigo, acaba se tornando amigo, né? Mas voltando à parte do câncer, que a gente estava conversando, a visão geral que eu tenho, né? É lógico que tem casos específicos, a gente pode até conversar aqui. Ah, Thiago, mas um paciente que teve câncer de próstata, tirou a próstata, consegue repor, é um caso. Pacientes com doença ativa, paciente com câncer na próstata, né? Um câncer na próstata, mas com sintomas de baixa testosterona, eu posso repor. Aí são casos, gente, muito isolados, que daí tem as suas os seus prés, os seus contras. Aí aprofundar muito no assunto. Mas eu acho que aqui hoje o mais importante, né, Ilquias, é a gente mostrar essa correlação entre terapia de reposição, que ela é um fator de proteção, vamos dizer assim, para o câncer de próstata. Agora é com você. Perfeito, Tiagão. Vou na sua linha também, tá bom? Porque a gente vê que os estudos mostram isso, na verdade, que a terapia de reposição hormonal, ela é protetora da próstata, né? Tanto é que na própria cartilha da urologia, o que ela fala? Pacientes que já tiveram câncer de próstata, porém, depois da remissão do câncer de próstata, você pode fazer a terapia de reposição hormonal de forma segura e efetiva. Vem cá, se a maior probabilidade de você desenvolver um segundo câncer é ter tido um primeiro, concorda? É ter tido um primeiro. Se você tem a segurança de fazer um paciente que já teve um câncer e teve a remissão, como é que pode ser a testosterona que está causando câncer? Se não, de jeito nenhum, é extremamente contraindicado, porque você já teve uma vez, quer ter uma segunda vez, então você já vê que, de fato, a gente sabe que ela tem uma proteção. Agora que existem, sim, casos específicos aonde você vai discutir com o seu médico para ver se existe ou não uma contraindicação. E toda terapia de reposição hormonal só é feita com um médico. Se você está fazendo aí algo, pegando com alguém, com um colega, e achar que isso é terapia de reposição hormonal, não é. É o uso de esteroide anabolizante por conta própria. E aí sim acontece os problemas e entra tudo na conta da terapia de reposição hormonal, que não tem nada a ver com a história, né? Então, sim, então, hoje a gente sabe que a terapia de reposição hormonal ela é segura e ajuda, sim, a combater o câncer de próstata. Perfeito, perfeito. Eu até lembrei agora de um vídeo que eu assisti esses dias do Instagram, né? E o pessoal perguntou pro rapaz assim, você usa hormônio? O cara falou, uso. Você faz, mas o que você usa? O que você faz? Não, eu faço TRT. TRT? Mas terapia de reposição de testosterona? Ele, não, terapia de reposição de trembolona. Então, é uma brincadeira, gente. Mas, assim, é o que o Ilquias falou. Quando a gente fala hormônio, as pessoas elas botam tudo
no mesmo saco, entendeu? Né? Então, assim, poxa, trembolona, nós estamos falando de um negócio que é um hormônio para cavalo, negócio usado no meio veterinário, né? Então, assim, não tem como comparar um uso de reposição mesmo com um negócio que não é nem feito para usar em ser humano, entendeu? Não tem nem estudo em humano, entendeu? Então, assim, isso é muito importante, tá? Tem alguns estudos também que eu dei uma olhada recentemente, e o que até trouxe aqui, em relação a fazer a reposição, né? Após a retirada da próstata. Então, que você falou o cara teve um câncer de próstata, ele tirou a próstata, e aí ele tem sintomas de baixa testosterona e você precisa fazer a reposição, né? Então, existem vários parâmetros que nós, como médicos, a gente segue, mas para o paciente entender, uma das coisas principais que a gente sempre olha é a evolução seriada do PSA, né? Que é o antígeno prostático específico, né? Então, se esse PSA ele tiver indetectável e você está fazendo ali, ele está indetectável, poxa, você fica muito tranquilo, entendeu? Então, isso é um dos parâmetros. E é aí que eu reforço o que o Ilquias falou. É isso o que diferencia a pessoa que faz um tratamento acompanhado de um médico do que a pessoa que faz porque o amigo está fazendo, usando, e o fulano indicou usar, entendeu? Por quê? Porque a gente tem nas nossas mãos os exames laboratoriais. E qual que é a grande pegada, o pulo do gato? Os exames laboratoriais, eles mostram um problema antes dele dar repercussão clínica. Então, quando você começa a ver que alguma coisa está alterando que não está legal, você já falou, opa, pera lá, acendeu uma luzinha, um farol amarelo aí já, né? E aí é o seguinte, isso faz toda a diferença, faz toda a diferença. Então, a gente está falando aqui de reposição, de testosterona, né, de todos esses sintomas, e eu acho que tem, muita gente de verdade mesmo, que tem muitos desses sintomas que a gente falou aqui, e que às vezes não quer procurar um médico por receio, porque onde já se viu, eu vou no médico? Não, eu sou bruto, não vou no médico, não, entendeu? Então, gente, pelo amor de Deus, é a sua saúde. Como diz o nosso mestre Gabriel Almeida, sua saúde é seu maior patrimônio. Então a gente tem que valorizar isso, né? Tiagão, aí você falou realmente, e agora eu vou falar o seguinte: os trabalhos mostram que hoje, com essa tendência de uma testosterona mais baixa, exatamente pelo estilo de vida moderno, a gente sabe que homens acima de 40 anos de idade, quase 50% da população acima dos 40 anos já sofre algum tipo de sintomatologia correlacionada com a andropausa. Então, é a metade da população. E apenas 5%, Tiagão, 5% está sendo acompanhados e tratados. Então, você vê que no público feminino os números não são esses, exatamente ainda pelos tabus da masculinidade, né? De não entender que muitas coisas que a gente citou aí, os sintomas como falta de ansiedade, fadiga excessiva, falta de concentração, né? Diminuição da libido, disfunção erétil, né? Tantos sintomas, aumento de gordura visceral, perda de massa muscular, então diminuição da densidade mineral óssea, né? Então tantos sintomas e ainda tem tanta gente ainda que não sabe que isso está correlacionado com a baixa da testosterona. Isso aí é o mais complicado. Apenas 5% dessa população que já tem sintomatologia está sendo tratada. E o que é legal a gente falar também, que também existem contraindicações de você fazer uma terapia de reposição de testosterona, né? Então existe sim, não é todo mundo também que a gente, né? A gente tem critérios, né? Então eu vou dar, por exemplo, alguns exemplos aqui, né? Um exemplo eu já até comentei. Se você tem uma doença, um câncer de próstata, doença ativa, que você está ali tratando, você está com baixa testosterona, você tem segurança nos estudos até para fazer, né? Se você tiver uma vigilância ativa. Eu, na minha prática, não faço, tá? Doença ativa.
Por exemplo, se a pessoa ela tem o hematócrito. O hematócrito, o que é isso, gente? O hematócrito é a viscosidade do sangue. Então, se o sangue está muito viscoso, né, a gente coloca um número aí acima de 54, a gente também é meio relativo, mas a gente costuma não fazer também a terapia de reposição. Por quê? Porque quando você dá testosterona para o paciente, sobe, o sangue ele fica mais viscoso. Então também é uma outra situação que tem que tomar muito cuidado para fazer. Eu não estou dizendo que é absoluta, né? Porque cada medicina a gente sabe que existe, né, um todo aí, não existe verdades absolutas, mas assim. Tem que ficar de olho nesse paciente, né? Então, eu acho que esse paciente que, por exemplo, que já com câncer avançado de próstata, com metástase, também esse paciente é o paciente mais difícil. Então, assim, mas a gente acaba percebendo, né, Uquias, que isso é uma minoria, né? São poucos pacientes, só que você tem que saber, a gente como médico, a gente tem que saber que existem essas contraindicações. Para quê? Para a gente fazer essa terapia tranquilamente. Porque o que é engraçado, né? Eu até brinco com meus pacientes que a partir do momento em que você está fazendo uma reposição, qualquer coisa que aconteça na sua vida vai ser culpa do hormônio, né? Então, assim, as pessoas vão falar, é culpa do... Se você começou a fazer a reposição, você fez lá, sei lá, passou um gel, tomou uma injeção, fez um implante de testosterona, eu até brinco, você sai na rua, foi atropelado, a pessoa descobre que você fez terapia de reposição, qual foi a causa do acidente? Foi o hormônio. Então, tudo gira em torno disso. Por quê? Porque foi criado um mito, né? E um medo em torno disso, né? E os homens, eles sofrem isso em relação ao câncer de próstata, e as mulheres, meu Deus do céu, as mulheres, então, é 10 vezes pior, porque é trombose, é câncer de mama, é câncer de útero, não pode fazer porque senão engorda, porque senão é isso. Então, quer dizer, a população, no geral, ela fica com medo, né? Então, assim, e a gente sabe que a medicina, nos últimos, inclusive, 10, 15, 20 anos, está quebrando muita coisa que lá atrás era verdade, e quem parou no tempo está lá atrás, não foi se atualizando e perpetua isso. Né? É muito mais fácil eu chegar para o paciente e falar assim, ó, não vou te passar, porque se eu passar você vai morrer, você vai ter trombose, do que eu falar assim, ó, vem aqui comigo, deixa eu te explicar o que está acontecendo. É isso, isso, isso. Existe algum risco disso, disso, disso. A gente vai estar junto. Pode confiar em mim, entendeu? E aí eu acho que muda totalmente a relação. Não sei se você concorda com isso tudo que eu estou falando. Concordo com certeza, Tiago. A gente vê que os novos trabalhos estão mostrando exatamente isso, que a reposição hormonal, ela não aumentou o risco cardiovascular, muito pelo contrário, ela diminui o risco cardiovascular. Vai exatamente quando você fala em policitemia, que esse aumento desse hematócrito, né, o sangue se tornar mais viscoso, aí já tem vários parênteses que a gente pode abrir, poderia ser um tema de uma live inteira só para falar sobre isso, né, Tiagão? Porque a gente sabe que tem modalidades de reposição hormonal. Pode ser intramuscular, pode ser oral, pode ser subcutânea, e cada uma tem a sua peculiaridade. A gente sabe que, através dos implantes subcutâneos, o aumento desse hematócrito é bem menor. Então, o risco do aumento da policitemia, que é o aumento do hematócrito, cai bastante. E os trabalhos novos estão mostrando exatamente isso, que embora que a terapia de reposição hormonal aumente o hematócrito, mas não aumentou o risco cardiovascular, porque de certa forma a testosterona ela é anti-inflamatória e antiagregante também. Então, embora que o sangue tenha ficado mais viscoso, mas os trabalhos não mostrou exatamente o aumento de infartos. Não mostrou, pelo contrário. E por ter o outro lado, onde ele está melhorando a massa muscular, diminuindo o nível de gordura, a gordura visceral, e sim a gente tenha uma diminuição dos eventos cardiovasculares. Então, hoje a gente sabe que ela é protetora e, claro, eu estou mostrando apenas o que os trabalhos científicos mostram, mas eu não vou dizer o seguinte, teu hematócrito está maior que 54, mas os trabalhos me mostram que não aumentou a incidência de infarto, eu vou deixar ele maior que 54. Não é isso.
mas os trabalhos mostrou essa segurança. Mas, claro, se está maior que 54, a gente sabe que existem formas da gente baixar esse hematócrito, né? A gente tem inúmeras formas, e uma delas é fazer a sangria, né? E a gente tem essas armas e esse controle com o paciente, deixando a terapia dele extremamente segura. Aqui, ó, até peguei aqui que você falou, ó, gente. Quando a gente fala de implante, ó, é esse tubinho aqui, ó. Não sei se dá para ver enxergar direito aí, ó. É esse tubinho aqui que o Wilkias estava comentando, porque às vezes o pessoal fala de chip, né? E aí Isso. acho que tudo é chip da beleza, né? Que não tem nada a ver. E não é nem chip, né? É um implante mesmo. E às vezes nem os homens sabem que tem implante de testosterona. Porque as mulheres, elas sabem. Elas vão atrás, elas vão na ginecologista todo ano, elas se cuidam. As mulheres, elas tendem mais a procurar ajuda, né? A gente já falou sobre isso aqui. Então, quando o Wilkias falou de implante, ó, é esse tubinho aqui, ó. É esse negocinho aqui, ó. Quer falar um pouquinho de implante, Wilkias? Só para o pessoal entender aí como O faz? implante, o que eu gosto de falar para o paciente? O que o Tiagão falou é o que eu bato muito em consultório sobre isso. Doutor, cheguei aqui e quero colocar o meu chip da beleza. Já aconteceu com você, Tiagão? Já, Todo né? dia. Beleza, se comigo acontece, não ia acontecer com você. Queria colocar o meu chip da beleza. Eu digo, chip de quê? Rapaz, eu nem sabia que a gente é robô para estar usando uma eletrônica. Então, eu digo, pelo amor de Deus, vamos falar da forma certa. É, Subcutâneo. Se você pegar esse implante aqui e colocar na boca, você vai chamar ele de comprimido, não é verdade? Você vai chamar ele de comprimido. perfeito. Se você colocar dentro de uma injeção e colocar dentro do músculo, você vai dizer que fez uma injeção intramuscular. Se você colocar ele pela via retal, você vai chamar ele de supositório. E por que quando eu coloco embaixo da pele, eu vou chamar ele de um chip? Jamais. É apenas uma via, né? Como a gente já tem ali, como o Implanon, que é para evitar gravidez. Como a gente tem os líquidos também pelo subcutâneo, no caso aí das canetinhas, o Ozempic, a insulina, nada mais é do que a mesma via subcutânea, né, Tiago? Então, quando a gente opta por utilizar uma terapia de reposição hormonal pela via subcutânea, é porque a gente está querendo o quê? Aumentar, muitas vezes, a assiduidade do paciente à terapia, porque se o paciente ele tem um hipogonadismo, ele vai utilizar aquilo por toda uma vida. Será que é mais cômodo ele estar tomando uma injeção a cada semana? Ou você colocar um implante que ele tem duração ali de 6 meses em média, né? Então você aumenta a adesão do paciente ao tratamento, você diminui o risco, inclusive, dessa policitemia, que os estudos mostram que é feito através de implantes, através de pellet subcutâneo, esse aumento é muito menor a longo prazo. Então, quando a gente estipula qual é a melhor forma, é pensando exatamente no estilo de vida do paciente e numa maior adesão ao tratamento daquele paciente. Pode ser por via oral, pode ser por via intramuscular, pode ser por via subcutânea, né? Então, tem várias formas de você estar trabalhando em cima dessa terapia de reposição hormonal. Esse aí é meu ponto de vista. E você, por que você às vezes escolhe tais vias, Tiagão? Explica aí pra gente. Não, perfeito. Quem é meu paciente, acho que tem alguns pacientes meus aí na live, sabe muito bem o que eu vou falar agora. Eu passo todas as vias, tá? Assim, eu passo os prós e os contras de tudo, de todas as vias, né? Então, assim, ó, isso é legal, mas pode dar isso. Isso dá legal, mas pode dar isso. Porque tudo tem um preço, né, o que é? Tudo tem um preço, né? Então, eu passo tudo. Aí eu falo, ó, se você me permite, agora como médico, eu vou falar o que eu acho que é melhor para você. E aí depende de cada paciente, né? Se você pega um senhor muito idosinho, às vezes um gelzinho já resolve, né? Então, mas sem dúvida alguma, tudo que você falou a respeito do implante torna a primeira opção de reposição, né? Pela adesão, pela taxa de liberação, ele não fica oscilando muito, ele é mais estável na liberação. Então, assim, fisiológico, exatamente. Então, assim, sem dúvida alguma, é uma das
para mim, é a melhor forma de tratamento de terapia de reposição de testosterona, tá? Lembrando, gente, a gente não está falando de dose suprafisiológica. É sempre bom falar isso, né? Porque senão as pessoas confundem tudo. Então, tem todos esses benefícios, né? De você estar ali. Tem pessoas que às vezes preferem tomar injeção e tá tudo bem, né? O paciente vai ter que tomar, por exemplo, Nebido, vai ter que tomar injeção ali a cada 2, 3 meses, né? Então, assim, doutor, mas a injeção é dolorida, eu não gosto de ficar tomando, ou eu vou viajar para a Europa, vou ficar lá 6 meses, vou fazer um intercâmbio. Então, quer dizer, nesses casos, o implante ele cai como uma luva, porque o paciente vai e ele sabe que durante 6 meses ali, tranquilamente, ele vai ter vai estar fazendo essa reposição hormonal. Mas a melhor via, se a gente for falar pro paciente em si, depende do paciente, né? Então qual que é a melhor via? Depende. Então a gente tem que avaliar caso por caso, conversar, explicar prós e contras, né? Mas por que o meu amigo passou aqui, você passou aquilo para ele e eu tô passando aqui, você passou isso para mim? E aí explicar, entendeu? Porque, gente, medicina não tem protocolo, não é sentou, isso, né, o que é? Não é protocolo, né? Às vezes, é até interessante que às vezes alguns pacientes me mandam mensagem no Instagram, porque a gente conversa muito sobre implante e tudo, né? E o paciente manda assim, Thiago, qual que é o valor do implante? Eu falo, cara, impossível dar um valor, te falar o valor do implante. Porque eu primeiro nem sei se você tem indicação. Segundo, eu não sei o que você vai usar. Terceiro, eu não sei a dose que você vai usar. Lembra? Né? São muitos detalhes, né? Não é um negócio feito assim que é igual para todo mundo, tamanho PMG, né? Eu olho para você, pô, o Ilquias deve vestir aí M, né? Eu devo vestir G. Não é isso, né? Medicina não é isso. Então, Não é para farmácia e comprar um androgel que é só de 50, né? Exatamente. E aí eu até costumo brincar, porque assim, eu falo para as pessoas, falo assim, viu, isso aqui é diferente de fazer um botox, é diferente de fazer um procedimento estético, porque um procedimento estético, você sabe o valor, você fala, eu preciso, falando isso, até eu preciso fazer, que já me falaram, você está precisando retocar o botox aí, gente, eu vou retocar. Calma que eu vou retocar o botox. E aí você vai e faz o botox e pronto, né? Não tem muita conversa, né? Agora, no nosso caso, a gente que trabalha com obesidade, com reposição hormonal, cara, a estética, ela é importante, lógico que ela é importante, a gente não é hipócrita de não falar que é importante, mas antes de tudo vem a saúde acima de tudo, né? Então, assim, a gente jamais, né, a gente jamais vai comprometer a saúde pela uma estética. Jamais. Isso aí é parte do pressuposto básico do médico, entendeu? Que fala lá no juramento de Hipócrates. Lembra quando a gente se formou? Que é o primo nonocere lá. Primeiramente, não faça mal. Isso para o médico é a coisa mais importante. Então, você viu que eu dei uma filosofada aqui, né? Fui de Botox para Hipócrates, né? Tá ótimo. Mas assim... Tô aprendendo. Oi? Tô aprendendo com você. Então. Mas, assim, é muito importante isso, porque o implante, as pessoas acabam dando nome, né? Chip da beleza, chip da felicidade, chip do emagrecimento. Gente, pelo amor de Deus, não existe isso. Isso daí é um marketing furado, isso daí, entendeu? Primeiro que não existe milagre. Né? Segundo, isso tudo faz parte de uma avaliação médica, onde você tem que saber o que indicar, saber o que não indicar, e o principal, Ilquias, eu bato muito nessa tecla, é explicar para o paciente o que você está colocando, o que você está fazendo, não é só colocando, mas fazendo de medicação, entendeu? Porque às vezes a gente vê pacientes perdidos que estão tomando, não sabe nem... E eu volto no começo da nossa live, nós temos que propagar informação séria, informação de qualidade, né? Informação baseada na ciência, sem mimimi, sem, como fala, sem interferência de outros fatores, né? Então, assim, isso é muito importante, gente, porque hoje o que a gente mais vê são as pessoas perdidas, né? Cada um fala uma coisa, aí o cara quer ganhar seguidor, o cara lança lá, gente, ó,
coma banana com creatina, que isso diminui câncer de próstata, sei lá. Tô viajando. Não, gente, pelo amor de Deus, não existe isso, tá? Só tô dando um exemplo aqui. E aí quer fazer isso para quê? Para chamar atenção, para gerar engajamento. Só que assim, isso acaba com quem quer fazer uma medicina de qualidade. Né? É muito difícil isso. O que é que eu costumo dizer ao paciente? Eu digo o seguinte, vamos lá. Primeiro, a gente tem várias evidências, a segurança e as indicações para a gente iniciar uma terapia de reposição hormonal, de testosterona, certo? Só que o paciente fica aí com algum tipo de receio, né? Rapaz, testosterona, ouvi dizer que aumenta risco cardiovascular, ouvi dizer que aumenta câncer. Só que ele parece que só ouve dizer nesses aspectos. Agora, quando a gente está falando sobre o alcoolismo, sobre o tabagismo, sobre não fazer atividade física, sobre não ter uma alimentação regular, uma de qualidade, né? Sobre esses hábitos de vida que esses sim são comprovados que aumentam o risco do câncer, aí esse ele não se importa não, mas falou sobre a reposição hormonal, que ele ouviu dizer, né? Lá na década de sei de quando, que ainda tem essa propagação, aí ele fica com receio. Eu digo, mas você não tem receio de botar o cigarro na boca, que é o que realmente está potencializando ali, juntamente com a sua genética, lógico, que pode tornar esse câncer viável, né? Então, na verdade, é isso que a gente tem que mostrar, segurança, quebrar esses paradigmas e mitos. E vou dizer desde já, Tiagão, obrigado, e você conseguiu fazer essa tarefa com uma excelência incrível. Só tenho a agradecer, tirei vários ensinamentos seu aqui, que você não tem noção de como você aborda, de como você coloca as coisas, para que também eu possa... Tu pegou uma frase sua aqui fantástico, viu? Fantástico, fantástico, fantástico para meu consultório. Então, brigadão, Tiagão. Eu acho que a gente conseguiu sim bater a meta, falar sobre andropausa, falar sobre câncer de próstata, se tem ou não alguma correlação. E agora eu vou deixar aí você deixar a sua mensagem final, que a gente já passou de 1 hora de live. Eu queria agradecer muito, doutor Euquias, pelo convite. Fiquei muito honrado, gente, porque esse cara é um monstro, tá? E obrigado pelas palavras. E digo mesmo, né? Na verdade, quando tá do lado de um cara do seu porte, fica fácil falar as coisas, né? Então, você me ajudou demais aqui, né, nesse desenvolvimento dessa conversa. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado para todo mundo aí que ficou na live. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão que a gente passou aqui, né? Manda pra gente, manda no direct. O Euquias é acessível, eu também sou muito acessível. Então, assim, conversa com a gente. Pô, Thiago, fica uma dúvida nisso, naquilo. Poxa, o que a gente mais gosta é ensinar, é levar conhecimento, tá? Então, eu fico inteiramente à disposição e vamos marcar uma segunda live aí, Euquias. Vamos ver a galera, o feedback da galera e aí a gente marca mais pra frente aí com uns assuntos mais... né, que gerem mitos também, que gerem intrigas, que gerem brigas na internet. Aí a gente joga alguma coisa legal aqui também. E eu faço esse convite para você me chamar de novo para o seu podcast. Com certeza. Então, eu vou dizer o seguinte. Da próxima vez, você define o tema e joga os pepinos para mim. Fechou. Eu vou pensar no tema, viu? Hoje você que ficou com os pepinos. Eu só fiquei jogando e costurando. Jogando e costurando. Você que ficou com a bomba chiando. Eu percebi. Vai ter volta, viu? Era aqui, você soltando as perguntas, eu aqui no Google, aqui já, ó, chat GPT aqui, eu fui me desenvolvendo aqui. Tô brincando, gente. Mas, ó, legal, gostei bastante, você é um cara que eu admiro. Boa noite, pessoal. Uma boa noite, pessoal. Para mim também foi extremamente valioso essa noite aqui com vocês. Aprendi muito aí com o Tiagão. E agradeço a todos vocês aí em ter acompanhado aqui a live. E como o Tiagão disse, estamos à disposição, estamos aí no chat, através do inbox aí, para responder a todas as dúvidas e questionamentos, porque a gente sabe que isso é um assunto polêmico, é um assunto que tem muito tabu e que não dá tempo para transcorrer aqui, e muito menos vocês têm a paciência de a gente passar. Não, se dependesse de mim do Tiago, a gente passava a noite toda, né? Perfeito. Gente, então, obrigado, fiquem com Deus e tamo junto. Ô, Euquias, vamos fazer uma foto final aí. Vamos fazer uma fotinha final aí. Vamos lá. Você consegue tirar um selfie ou não? Consigo tirar. Vamos bater um printão aqui agora, né? Vai lá. Feito.
Tamo junto, meu amigo. Fica com Tamo Deus, viu? Então, pessoal, boa noite e até próxima quarta-feira às 19 horas com mais um VigorCast. Boa noite, boa noite.